1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 13. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo o novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e belos os olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Pai amado, Pai santo, nós lemos a Tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração mediante a Tua palavra. Se nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o verso-chave aqui desse texto é o verso 7. Quando o escritor sagrado, ele diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus, ele enxerga todas as coisas. Deus, ele vê os bastidores da nossa alma. Ele vê não apenas o exterior, mas ele vê o interior. Ele tudo enxerga, ele tudo vê. A sua visão atinge todos os lugares e todas as pessoas. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto bastante conhecido porque retrata a história de Davi. Alguns estudiosos afirmam que esse texto é o prefácio de uma grande história. A história de um homem
que foi chamado por Deus para ser rei em Israel. Samuel, portanto, aqui é orientado pelo próprio Deus a ir na casa de Jessé e escolher este novo rei de Israel e ungir este novo rei que reinaria sobre Israel. Então Samuel vai na casa de Jessé. Jessé então apresenta os seus filhos. Especificamente aqui o texto diz que ele apresentou seus 7 filhos, e então Samuel diz: "Oh, não é nenhum destes". E aí então Davi é apresentado, e Deus diz para Samuel: "É esse". Samuel então unge Davi como rei. Há essa necessidade de um novo rei, porque no capítulo 15, Saul, ele é rejeitado por Deus. Saul, ele desobedece ao Senhor, não há arrependimento, há uma vida de Saul deliberada no pecado, e há então uma rejeição. Deus então o rejeita. Ele continua rei, mas ele não é aprovado por Deus. Deus não está mais com Saul. E no capítulo 16, então, é quando Deus envia Samuel para escolher o novo rei, indo Samuel à casa de Jessé. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, nessa direção de Deus, nessa direção do Senhor na história de Israel, nós percebemos aqui a visão do Senhor, porque Deus se apresenta para Samuel mostrando o seu plano, mostrando a sua visão, aquilo que ele quer de Samuel. E então Samuel vai à casa de Jessé, e diante dos filhos de Jessé, que são apresentados primeiramente a Samuel, homens de boa estatura, homens que na aparência eram melhores até mesmo que Davi. No entanto, Samuel não escolhe pela aparência, porque Samuel diz que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o interior, Deus vê o coração. Então, nesse texto, na escolha de Davi, nós percebemos aqui a visão de Deus, o olhar de Deus. E é sobre essa verdade que eu gostaria de tratar nesta manhã, a visão do Senhor. E a primeira verdade, meus irmãos, é que a visão do Senhor conduz a nossa vida. Porque veja o que diz o texto, aí no capítulo 16. A primeira parte, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Deus aqui está dizendo no versículo 1 que Samuel deveria ir à casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um novo rei, porque Deus estaria então apresentando para Samuel um novo rei. Ele diz para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. Ele desobedeceu. Deus então tinha o rejeitado o seu ministério à frente de Israel, como rei de Israel. E então o Senhor diz para Samuel: você deve ir até a casa de Jessé. Veja a condução de Deus na vida de Samuel, a direção de Deus na vida de Samuel. A parte final do verso 1: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Nós percebemos, irmãos, aqui a primeira lição é que a visão do Senhor, ela direciona a nossa vida. Deus está vendo além, Deus está vendo à frente, Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja do Antigo Testamento, e Ele então conduz Samuel para ir à casa de Jessé, para escolher então um novo rei. Queridos, Deus também, Ele conduz a nossa vida, Deus também direciona a nossa vida.
Deus está o tempo todo direcionando a nossa vida através da sua palavra, através das suas diretrizes reveladas nas Sagradas Escrituras. A sua visão, o seu plano, aquilo que Ele tem para nós, é revelado pela sua palavra, e essa palavra que conduz a nossa vida, que conduz a nossa história. A visão de Deus, portanto, conduz a nossa vida, a nossa família. Muitas vezes nós não sabemos o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos decisões para tomar, muitas vezes nós precisamos tomar algumas atitudes, algumas ações, e nós precisamos, portanto, diante dessas decisões que devemos tomar na vida, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, para a direção de Deus, para a visão dEle, para a nossa vida, para a nossa história. O que é que Ele quer de nós? O que é que Ele espera de nós? Qual a visão dEle sobre a decisão que nós devemos tomar, ou a decisão que nós queremos tomar? Qual é a direção dEle, a visão dEle para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os relacionamentos, para a nossa amizade, para a nossa situação, nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a educação dos nossos filhos? Qual a visão de Deus para nós? Em alguns momentos nós queremos andar de acordo com a nossa visão. E Samuel talvez aqui estivesse querendo andar na visão dele. Uma visão até talvez altruísta, porque o texto aqui não mostra ele indo contra Saul, mas o texto diz que ele tinha pena de Saul. Porque no verso 1 o texto diz, se você olhar e veja, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Talvez as pessoas podiam falar, ou talvez o sentimento no coração de Samuel poderia ser: mas ele é rei, se tirar ele de lá pode ter algum problema. Tem gente que gosta também de Saul. Vamos ser bom com Saul, vamos ser amável, vamos fazer o que ele quer, vamos fazer o que ele deseja. Ele não quer continuar como rei, então vamos deixar. Talvez o pensamento de Samuel fosse um pensamento louvável pelo mundo. Vocês entendem? E talvez o seu pensamento possa ser um pensamento louvável no ponto de vista humano. No entanto, nós precisamos confiar na direção de Deus. E aquilo que seja até mesmo aprovado no ponto de vista humano, mas que não esteja de acordo com a direção de Deus, isso deve ser rejeitado por nós, para que não venhamos a ser rejeitados por Deus, para que a nossa vida seja de fato não conduzida pelo mundo, não pelo que o mundo pensa, muito menos pelo que nós achamos, ou pensamos, ou até mesmo sentimos, mas que o nosso coração, que a nossa vida seja conduzida, irmãos, unicamente pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E talvez essa palavra que conduz a sua vida, talvez isso vai fazer guerra contra o seu sentimento, contra o seu coração que é enganoso, contra o pensamento mundano, contra as pessoas, contra o pensamento humanista. Talvez a palavra de Deus, e certamente isso pode acontecer, fará com que você faça guerra com você mesmo, contra você mesmo. Sem sombra de dúvida, Samuel travou uma batalha contra o seu coração penoso em relação a Saul. Porque Deus disse para Samuel: até quando você vai ter pena dele? Não apenas pena, mas também medo. Porque a resposta de Samuel para Deus está aí no versículo 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá
e me matará. Ponto, só até aí. Veja, ele não apenas tem pena, mas ele teme, ele tem medo de Saul. Ele vai me matar se eu obedecer a tua palavra. Ele vai me sacrificar se eu obedecer a tua voz. Isso também pode acontecer conosco no nosso dia a dia. Ah, Deus, se eu obedecer a tua palavra, eu posso perder dinheiro. Ah, Deus, se eu obedecer a tua verdade, a tua condução, eu talvez não seja bem visto pelos meus amigos. Ah, Deus, se eu perder as coisas deste mundo por causa da tua palavra, talvez eu possa perder amigos, perder parentes, perder trabalho, perder conforto. E talvez isso esteja no seu coração, o medo das pessoas, o medo da situação, o medo das circunstâncias. Eu aplico essa palavra também para as crianças que estão aqui presentes. Filho, filha, pequenino, atente para mim. Você precisa obedecer a Deus, a palavra de Deus. E mesmo se um coleguinha, na sua escola ou em qualquer lugar, quiser que você faça uma coisa que é errada, uma coisa que não é certa, obedeça a Deus. Não aceita aquilo que é errado. Mesmo que você diga assim, eu pense, eita, meu amiguinho vai ficar triste. Mas é melhor deixar o amiguinho triste do que Deus triste. Que você obedeça primeiramente a Deus. Tá bom? Isso também é importante para os adultos. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Não tema a homens, tema a Deus. A segunda verdade é que a visão do Senhor atinge o nosso interior. Porque perceba o que diz a palavra a partir do versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, e veja, é aqui o Senhor conduzindo Samuel. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Ele de fato obedeceu, ele não temeu a Saul, ele não temeu o seu coração, mas ele obedeceu a Deus. Versículo 5, respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Eles estavam temerosos em relação à vinda de Samuel. É por isso que Samuel diz, eu vim em paz. Eu vim em paz. Versículo 6, sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo mesmo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Qual foi o sentimento dele? Eu estou diante do ungido do Senhor. Ele viu aquele homem, Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor, seu ungido. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Essa é a segunda verdade, irmãos, é que a visão do Senhor atinge o interior humano, a visão do Senhor atinge o coração, atinge a alma. Samuel ficou impressionado diante de Eliabe, diz o texto, ele
falou consigo mesmo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Ele olha para Eliabe e se impressiona, porém Deus diz para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, porém eu vejo o coração, eu vejo o interior. Então, queridos, nós percebemos aqui que Deus, Ele vê o interior, Ele vê o nosso coração. A sua visão atinge a nossa alma, nosso pensamento. Muitas vezes nós somos impressionados por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que nós vemos, a aparência, por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que nós realizamos, não é verdade? No entanto, queridos, a palavra de Deus diz que o Deus vê não simplesmente aquilo que aparenta, não simplesmente aquilo que as pessoas fazem, mas Deus vê a alma, Deus vê o coração, Deus vê o que está dentro de nós. Isso serve muito para a nossa igreja, para cada um de nós que estamos aqui reunidos, plantando essa igreja. Nós não estamos aqui trabalhando para ser visto pelas pessoas, ou para impressionar as pessoas. E se a gente estiver trabalhando por causa disso, nós estamos no foco errado. Nós estamos no trabalho errado, porque Deus estará certamente vivendo o seu coração, vendo o nosso coração, e vendo as motivações erradas do coração. Entretanto, nós precisamos atentar para o nosso coração e entender que Deus vê o que está dentro de nós, na nossa alma, e servi-lo com integridade de alma, não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus, para ser visto por Deus. E eu vou lhe ser bem sincero, alguém que pode ser visto pelas pessoas no serviço na igreja, pode estar profundamente longe de Deus e sendo rejeitado por Deus. E alguém que talvez não seja visto pelas pessoas, mas pode estar sendo aprovado por Deus e sendo visto por Deus, e sendo e Deus recebendo o seu serviço de adoração. Porque a questão não é a aparência, a questão é o interior. Deus, Ele vê o coração, a sua visão atinge o nosso interior. Isso é muito importante também, irmãos, porque ninguém engana a Deus, não é verdade? As pessoas podem enganar umas às outras, mas a Deus ninguém engana. Você pode enganar as pessoas, mas jamais você enganará a Deus. Deus, Ele tudo vê, Ele tudo conhece, e é a Ele que nós devemos temer. A terceira verdade, meus irmãos, é que o texto também apresenta a visão de Deus que vai além do nosso óbvio. Porque nós olhamos para o texto e diz a palavra no versículo de número 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Veja, Jessé apresentou para Samuel aquilo que era óbvio em sua visão, aquilo que ele achava ser o melhor em sua percepção, aquilo que ele entendia ser aprovado por Deus e que seria ungido por Samuel. O óbvio de Jessé não era o óbvio de Deus. É por esta razão que a visão de Deus vai além do nosso óbvio. Até mesmo Samuel pensava que o ungido do Senhor era Eliabe, o primeiro a ser apresentado, mas o Senhor diz para Samuel: não é este. Então Jessé vai apresentando de um por um.
de um por um. Então vai ser esse, não é? Vai ser aquele, não é? Vai ser o terceiro, não é? Vai ser o quarto, não é? O quinto, o sexto, o sétimo. Não foi nenhum deles. Aquilo que parecia óbvio para Jessé, óbvio para Samuel, óbvio para a família, óbvio para as pessoas, não era o óbvio de Deus, não era a vontade de Deus, não era a visão de Deus. Talvez você esteja passando por um momento assim: é óbvio para mim fazer isso, é óbvio para nossa casa tomarmos essa decisão, é óbvio fazermos isso. Mas será que esse óbvio é a vontade de Deus para você? Será que aquilo que é tão óbvio para você é de fato a direção do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para aquilo que você tem que tomar, para as decisões, para as ações, para o seu sentimento, para o seu pensamento, para a sua atitude? Queridos, muitas vezes o nosso óbvio não é o óbvio de Deus. E veja, eu não estou dizendo que é pecado, porque existem certas vezes decisões louváveis diante do Senhor, eticamente boas, mas diante das diversas decisões que você pode tomar, aquilo que talvez seja óbvio e eticamente aprovado por Deus e pela sociedade, não seja de fato especificamente a direção do Senhor para a sua vida naquele momento. Nós precisamos atentar não para o óbvio que aparenta, mas nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Ele conhece o seu pensamento, conhece o seu coração, e talvez seu pensamento que seja óbvio, seu coração que esteja refletindo algo óbvio, não seja aquilo que Deus quer para você. Quarta e última verdade, irmãos: a visão de Deus é certa e nos traz segurança. Porque veja como termina o texto, versículo de número 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-los, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Deus então, irmãos, mostra a direção certa para Samuel. Samuel pergunta para Jessé: são estes os teus filhos? Aparentemente aqui no texto, Jessé nem ia apresentar o Davi, mas então Jessé responde: não tenho mais moço. Então manda chamar, ele entra. O texto diz que ele tem boa aparência. A gente percebe aqui que o problema não é a aparência, mas o problema é confiarmos na aparência e não na vontade de Deus. E aí o texto sagrado diz que o Senhor fala para Samuel, e Samuel então unge Davi. Veja o que diz aí o último versículo, o versículo número 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, Samuel cumpriu a vontade de Deus e ungiu Davi. Ungiu mais moço. Esse que foi ungido por Deus foi a escolha certa de Samuel, porque era a vontade de Deus, era a escolha de Deus. Trouxe segurança, porque mais à frente Davi de fato toma posse do trono de Israel. E Israel passa a viver os seus melhores dias com o rei Davi. Os historiadores afirmam que a idade de ouro de Israel foi quando Davi estava reinando. O seu filho Salomão recebe um reino rico, próspero, por causa
da mão de Deus e também de Davi, que foi instrumentalizado por Deus na condução do povo de Israel. Então foi uma escolha que trouxe segurança, não apenas para Davi, para Samuel, mas para todas as pessoas, para o povo de Deus. Quando nós, irmãos, obedecemos à visão de Deus, quando nós abrimos mão do óbvio, daquilo que aparenta, aí passamos a obedecer a Deus, quando entendemos que a visão do Senhor vai além do exterior, atinge o nosso interior e passamos a temê-lo e obedecer a Ele, honrá-lo de todo o nosso coração. E então, quando nós seguimos o curso de sua visão, de suas orientações, essas orientações, elas trazem segurança para a nossa vida. A segurança não é o nosso dinheiro, a segurança que temos não é o nosso trabalho, a segurança que temos não é a nossa casa, a segurança que temos não é aquilo que é louvável do ponto de vista humano, mas a segurança que nós temos, irmãos, é amar a palavra de Deus e obedecer a sua direção, a sua vontade, a sua condução. Isso traz segurança para a nossa vida. Isso traz segurança para a nossa vida. Porque perceba, às vezes a gente diz assim: eita, eu não posso fazer isso porque isso pode me complicar com o meu patrão. Mas aí você está desobedecendo a Deus em alguma situação difícil. Ou você recebe uma situação que tem uma decisão para tomar, e aí você diz: essa decisão vai me trazer mais dinheiro, vai me trazer mais segurança, mais bem-estar, mais conforto. E se eu for por outro caminho, pela outra ação, pela outra atitude, isso vai me trazer talvez instabilidade. E aí você pensa dessa forma, mas a pergunta é: e qual é o pensamento de Deus? Qual é a visão de Deus? Porque se Deus direcionar você para aquele caminho que você acha instável, meu querido irmão, aquele caminho vai ser estável. E aquilo que você pensa que pode trazer segurança, vai trazer insegurança. Nós não podemos confiar naquilo que aparenta. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós não podemos confiar naquilo que nós temos, mas nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós não podemos confiar nos bens que Deus nos concedeu, mas nós precisamos confiar na palavra de Deus, na direção de Deus. Nós não podemos confiar na nossa habilidade, mas nós precisamos e devemos confiar na condução do Senhor, na palavra de Deus. É Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem sustenta a nossa casa, é Ele quem traz segurança para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa família. Não é o óbvio, não é aquilo que aparenta, não é aquilo que desejamos, não é o nosso coração, mas o que traz segurança para a nossa vida é a palavra de Deus. Portanto, meu querido, obedeça a palavra do Senhor. A gente olha para esse texto, nós percebemos que essa obediência foi de fato necessária, importante. Samuel poderia desobedecer a Deus por várias razões. Não era o óbvio. Samuel poderia desobedecer porque Saul poderia matá-lo, porque o seu coração tinha pena em relação a Saul. Então veja, o coração de Samuel estava contra a direção de Deus. A circunstância em relação a Saul, porque Saul poderia matá-lo, estava contra a direção de Deus. E até mesmo aquilo que aparentava estava contra a direção de Deus, porque Eliabe foi apresentado primeiro, os outros filhos foram apresentados primeiro, menos Davi. Então aquilo que aparenta pode estar contra a direção de Deus na sua vida. O seu coração pode se inclinar contra a direção de Deus também na sua vida. E a circunstância
também pode ir contra a direção de Deus na sua vida. E aí? Você vai se curvar o coração? Vai se curvar às circunstâncias? Você vai se curvar àquilo que aparenta? Ou você vai realmente obedecer ao Senhor? Indo além da aparência, indo além das circunstâncias, indo além do coração. Meu querido irmão, vamos obedecer a Deus. A visão do Senhor sobre nós. Tanto é que Samuel rompe todas essas barreiras, daquilo que era óbvio, daquilo que aparentava e das circunstâncias, e unge Davi na frente de todos os seus irmãos. No versículo de número 13 diz isso. Samuel ungiu Davi na frente de todos. Talvez os irmãos poderiam pensar: isso não pode acontecer. Talvez Eliabe poderia ficar triste. Por que Davi e não eu? Talvez Samuel poderia pensar: não vou fazer isso porque os outros irmãos podem ficar entristecidos, podem ficar descontentes, não podem entender a tua visão. E aqui está o ponto importante para cada um de nós. É que a nossa fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer afabilidade com os homens. Nós precisamos obedecer a Deus, e essa obediência a Deus deve estar acima do sentimento, acima de sermos bem vistos pelas outras pessoas, acima de termos afabilidade com as pessoas, porque, queridos, as pessoas precisam também entender que existe uma direção de Deus para cada uma delas. O problema não está em Deus, e muitas vezes o problema está nas pessoas de não entender essa realidade e essa verdade no nosso meio. Uns são chamados para isso, outros para aquilo, uns são chamados e têm vocação para uma área, outros para outra. Nós não podemos nos entristecer com aquilo que Deus faz e com as pessoas que Deus escolhe para servi-lo nas demais áreas. Nós precisamos, irmãos, sempre entender que Deus está no controle, Ele quem governa a igreja, Ele que conduz, e que, portanto, assim, devemos ter satisfação e contentamento na direção do Senhor. A visão de Deus conduz a nossa vida, atinge o nosso interior, vai além do nosso óbvio, e é certa, porque nos traz também segurança. Que essa palavra você possa guardar no seu coração. Não esqueça dessa palavra. Você possa ser conduzido por essa palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.